estudantes aí do nosso primeirão para mais uma aula de sócio, né? Eu sou a professora Fabiana e hoje, como eu falei para vocês, fui abençoada, né? Justamente com uma figura que eu importei, porque eu sou uma pessoa chique, sou uma pessoa de negócios, importei diretamente de Salvador, Bahia, né? Jennifer de volta para mim. Gente, com a recepção dessa, a gente quer o quê mais, né? Essa sociologia afetiva, estou de volta de férias aqui com a querida Fabi, parceirona, e com todos os professores da rede, os nossos queridos alunos, para uma aula que vai ser bafo, né, Fabi? Vai ser bafo, né? Então, essa aula justamente, né, o nome dela já é sugestivo, é só colocar uma cerquinha, né? Que justamente a gente vai discutir isso, né? Sobre a questão de territórios e tudo mais. Então, para começar, né, a habilidade Tem um agora... agradecimento, né? É, o agradecimento. Lembrando, as habilidades agora, fim da aula, né? Padrão agora. E aí na tela vai aparecer o nosso agradecimento especial, porque essa aula só existe graças ao melhor, lindo, perfeito e maravilhoso Antônio Russo de Geografia, né? E isso é um lembrete a todos os professores que a educação não se faz sozinha, nem a nossa vida a gente faz sozinho, que dirá a educação. Exatamente, nós temos construído esse processo de interdisciplinaridade há muito tempo. Então, quando nós, né, refletimos sobre território, sobre local, sobre lugar, sobre limites e fronteiras, esse diálogo, né, com a geografia, com a história é fundamental. E assim, o Antônio já é lindo, perfeito, sozinho, sem nada, né? Aí essa aula também só existe só por causa dele, então a gente, né, quer dividir os créditos dessa aula com o Antônio. Exato. Né? Arrumou uns mapas aí pra nós, topzera. Então, pra gente começar a aula, aquela pergunta marota, né? Já que a gente tá falando aí, né, justamente a nossa habilidade, fala sobre território, sobre limites e tal, o que é o Brasil? Né? Se alguém fala assim, tá, o Brasil, o que é o Brasil? O que é o Brasil dentro da dimensão territorial, né, Fabi? Ou se quiser, às vezes fala, não, mas o Brasil tem que ter cultura, não tem a ver com cultura, tem a ver só com território, é um país, não é? Se a gente jogou essa pergunta, nem é para você pensar assim muito. Se de bate pronto, o que é o Brasil? Como você definiria o Brasil, né? Um minutinho? Acho que rola, né? Rola, Então, sim. um minutinho a gente já volta. Estamos aqui de volta com respostas, com contribuições simplesmente sensacionais. Vamos lá. A professora Carmen falou que o Brasil é uma república federativa, né? Então, já a professora Sueli falou que é uma propriedade, né? Aí é um conjunto de terras, né? A professora Aparecida disse terra, culturas, é uma miscigenação, né? Então, falaram muito, Fabi, sobre o Brasil ter uma grande diversidade, de ser uma mistura de raças, mas também permeou essas respostas que nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, tanto em relação à diversidade, como também a diferença aí nas localidades, das regiões que nós temos no país. Isso não é perfeito para a nossa reflexão? Maravilhoso, né? É aquela questão, dependendo do que você colocar, eu estava aqui brincando com a Jennifer, eu posso olhar para o Brasil como o país rei dos memes, que a gente, nesse negócio de meme, a gente é bom, entendeu? Então, quando a gente pergunta o que é o Brasil, a ideia é que justamente a gente entenda que não existe uma definição de Brasil, né? Se você falar assim, o Brasil é um país, ele é um país, mas ele é só um país? É só uma definição de, ele é um país, né? O Brasil é uma república federativa, mas é só o fato dele ser uma república federativa que faz o Brasil ser Brasil?
Né? Será que é só a cultura que faz o Brasil ser Brasil? Então, a gente entender que um país, ele não é só a sua cultura, ele não é só uma demarcação de terras, mas é o conjunto de tudo isso. Exatamente, né? Nós temos trabalhado essa perspectiva de que, para entendermos o nosso país, nós precisamos entender a sua história. E esse é um ponto fundamental, né, para entendermos as diferenças. E aí, quando falamos em território, em fronteiras, em limites, cada fronteira, cada limite territorial possui uma história de desenho desses limites em relação ao poder, em relação à cultura, em relação ao território, em relação à grande diversidade material, social, econômica e cultural que existe num país. E como é que nós podemos refletir sobre isso? Se hoje, nessa habilidade, estamos falando sobre território, territorialidade, relacionando isso com o Estado, né, e percebendo como a geografia e essas delimitações das fronteiras nos ajudam a entender a sociologia também. Exatamente. Então, a gente, na verdade, essa aula nós dividimos em duas, né? Então, hoje a gente vai falar muito mais da questão de território, fronteiras, né? Essa parte, vamos dizer, mais física, mais geografia, para na próxima aula a gente trabalhar melhor a questão de Estado, governo, né? Entre essas coisas assim. Mas lembrando, é uma aula pocket, que a gente fala pocket, então é um resumão aí que você vai trabalhando com seus professores, né? Que são apenas maravilhosos. Então, para começar, o Brasil, por ele ser um país, ele é um território, tá? Então, temos o território nacional, né? Vai aparecer aí na tela, que o território ele pode ser definido aí como um espaço delimitado, tá? Isso é muito importante, por causa que o Brasil não é assim, mas acaba onde? Joga uma linha ali. Não, tem que ser delimitado, isso é muito importante, onde vai existir uma relação de posse ou propriedade, animal ou humana, tá? Porque quando a gente está falando aqui dessa relação de território, é importante que a gente está pegando o conceito geral do que é um território. E, por exemplo, animais têm territórios, né? Só que ao invés de demarcar lá, falar, senta junto, falar, olha, Jennifer, vamos marcar uma linha? Daqui para cá é seu, daqui para cá é meu? Eles delimitam de outras maneiras. Às vezes, por exemplo, é meio tosco falar, mas, por exemplo, com xixi. Os animais, né? Os animais, por exemplo, eles delimitam territórios, então o meu território é assim, eu vou fazer xixi daquela árvore até aquela. Então, do meu xixi para cá é meu, do seu xixi para lá é seu, né? Ou alguns animais, por exemplo, eles arranham cascos de árvores para que outros animais vejam e falem, esse aqui foi o Fernando que raspou isso aqui. Então, não é mais com no território. Cheiro, né? Então, essa noção de território, ela está presente no mundo animal, está presente, né, vamos dizer, na nossa sociedade. Então, por isso que essa é uma definição de território geralzona, mas não é só isso, tá? O território aqui, por exemplo, para o Claude Raffestin, eu acho que é assim, se não for agora né? Que é um geógrafo, que para ele falou que o espaço, ele ser estruturado, não é só delimitar uma área, não é só botar uma cerquinha. E é meu, né? Ele tem que ter ali, estabelecer uma relação de poder para se apropriar dessa área, né? E o Robert Seck, ele coloca também a diferença ali do conceito de território da noção de Estado, porque ele também fala que a territorialidade está no poder, mas também em poderes e acordos. Então, vamos tentar pensar assim. Território. Temos um território brasileiro. No caso, por ser um país, o nosso território, ele é delimitado por fronteiras. E essas fronteiras têm a ver com poder? Sim. O território brasileiro só é brasileiro porque existe uma relação de poder com o Estado brasileiro. Então, sabe aquela história do Rei Leão? Simba, tudo que o sol toca é seu. E aquela parte escura ali, papai? Aquela parte nunca vai. É isso, né? Então, a gente tem ali, aonde pega esse sol, é Brasil. Dali pra lá, quem manda outra pessoa. Não vá lá, Simba. Ou vá, né, Simba? Pega, que a gente gosta de viajar. Sim, e aí existem consequências em relação a esse processo de apropriação e de atravessar as fronteiras. Quando a gente pensa na sociologia e pensa nessa questão do território associado a uma relação de poder, nós pensamos na definição de Estado, né? Que Estado nas suas partes constituintes, nós precisamos de um território, nós precisamos de leis que serão regidas, né, neste território, e nós possuímos uma população que ocupa ou é originária desse território e está submetida às leis. Essa metáfora com o Rei Leão, ela
Adoro o Rei Leão. fantástica. Porque você vê como, mesmo nos desenhos animados, já estar ali uma dimensão do limite, né, e das fronteiras, e das regras, e das leis que estão regendo todos os territórios. Então, quando a Fabi traz essa dimensão de que o território ele precisa ser entendido a partir de uma relação de poder, é quem pode estar naquele território e quem não está autorizado para. Pra gente, quando a gente fala de Brasil, esse poder que dá legitimidade ao território é o Estado. Mas uma coisa que a gente também quer que fique clara para vocês é que território, ele, vamos dizer, dentro de um território maior, como o Brasil, onde você tem o poder no Estado, existem territórios menores, tá? Então, por exemplo, a minha casa é meu território. A relação de poder, por exemplo, na minha casa, eu tenho poder lá dentro. Porque o território também entra numa outra perspectiva jurídica, que é o de propriedade. Então, ou às vezes territórios, quando a gente fala, né, vocês já tiveram, acredito, isso com o Antônio, por isso que eu até vou usar esse exemplo, que o Antônio, ele trabalhou, por exemplo, com o mapa do México, que dentro do México existe uma divisão ali de territórios de facção, né, no caso, facções criminosas, mas enfim. A ideia é que, assim, existe um Estado que tem poder sobre o México como um país, mas dentro desse país também existem relações de poder, tá? Que determinam território. Sabe, meio que quando a gente vê filme, essas coisas, que tem esse território é da galera que vende peixe. Aquele território é da galera que vende verdura. Então, são relações de poder e de acordo, né? Que justamente esse território é sempre de alguém que tem poder sobre aquela área, tá? Quando a gente fala de um país, esse poder é o Estado, mas nas nossas pequenas relações também existe essa questão de território. A minha casa é meu território. A casa da Jennifer é território dela, porque poder quem tem dentro da própria casa, vamos dizer assim, somos nós. Então, nós já entendemos, né, que o território ele tem a ver com uma delimitação, né, espacial determinada por condições de poder. Mas o território não é só isso. Não é apenas essa delimitação, né, de um determinado espaço que está regido sobre determinadas leis e determinadas relações de poder. O território também está relacionado com a territorialidade. E essa territorialidade está relacionada com um lugar de pertencimento, de reconhecimento. Tem um espaço que está delimitado por um aspecto de uma medida, né, geográfica, e tem um espaço delimitado pelo poder que está sendo regido, as relações, e tem a relação de que todo indivíduo, todo ser humano, todo ser vivo é um ser territorial. Os seres humanos, eles demarcam isso a partir da sua história, a partir da sua cultura e também das relações identitárias de reconhecimento. Quando a Fabi ela traz esse exemplo, né, sobre facções ou mesmo uma condição de feira, e nós podemos aí ultrapassar para as terras indígenas, nós estamos falando sobre o pertencimento, né, de um indivíduo ou de um grupo a um determinado espaço geográfico que está submetido a determinadas relações de poder e que é construído a partir de aspectos de identidade. Nós acabamos de brincar aqui, eu voltei da Bahia, quer dizer que o meu lugar, o meu território, a minha territorialidade está ligada a esse ambiente, a esse espaço geográfico. E eu acho que é importante entender que relação de poder, quando a gente fala, a relação de poder, ela não necessariamente é o poder pela força, né? O poder, vamos dizer, pela força da lei ou pela violência. Às vezes, essa questão de poder é muito mais uma questão de acordo, né? Por exemplo, essa aula é minha e da Jennifer, ela é o nosso território, né? Isso não não significa que eu olhe e fale assim, olha, a partir desse momento, a Juliana não entra nessa aula. Ou que não podemos escutar os nossos colegas, inclusive na participação e elaboração, como a participação do Antônio. É uma coisa de acordos. Então, esse poder não necessariamente é um poder violento, é um poder assim, mas é um acordo, vamos dizer. Nesse caso aqui, vamos colocar assim, a Jennifer me cede um poder para poder falar, como eu cedo um poder para ela, e assim sucessivamente. Outro exemplo é a própria perspectiva do território a partir da relação com a escola, né? Existe ali um espaço, né? Existe uma delimitação, né? Existem as pessoas que estão em relação de poder que vai variar
escola existem e de tamanhos muito diferentes, mas nós entendemos essa instituição que faz parte de um determinado território, pertencente ao Estado, a uma propriedade privada, regida aqui no Brasil por leis específicas, né? Mas as relações de poder, os acordos, os pactos, né, que nós fazemos no início de aula mudam. Eu acho que um bom exemplo de escola é assim, pensa que a sua escola é como se fosse o Brasil. Você tem ali o Estado, vamos dizer, a diretoria, é o órgão que rege a escola, mas existem as territorialidades que existem na escola. Então, por exemplo, essa sala é do primeiro A, Jennifer, e eu sou do primeiro A. Então, essa sala é minha, primeiro A. Você é do primeiro B, você vai para a sua sala. Né? Só que isso é um acordo, porque a sala não é minha, a sala não é da Jennifer. Por exemplo, no outro período, essa sala é o sexto C. E é justamente nesse sentido que nós temos a dimensão da territorialidade. Eu me identifico a partir do meu lugar de pertencimento, a partir das relações que eu vou estabelecendo. No primeiro A, nós vamos construindo uma condição de identidade. E nós já vimos em outras aulas que a identidade ela é fundamental e ela é construída ao longo do tempo através das experiências. Essa identidade de ser do primeiro A te coloca diante de um espaço geográfico submetido às relações do primeiro A, e eu me identifico que me diferencio da galera do primeiro B. Exato, né? Então, o que a gente está querendo trazer é que existe a noção de território, mas, né, como tudo que a gente fala, existe tudo que é uma criação humana, como ideias de território, ideias de Estado, também estão subjugadas às relações humanas. Né? Exatamente. Então, as relações humanas também têm um papel aí. Só que quando a gente fala, né, sobre essa questão de território, a gente bate muitas vezes na ideia de limites e fronteiras. E isso é uma coisa também importante a ser discutida. Então, vai aparecer aí na tela que o limite e a fronteira, eles vão se diferenciar ali em duas características, né? A abrangência daquilo e o dinamismo. Então, geralmente você tem ali uma área maior do que o outro, ou eles apresentam noções que não são tão fixas. Então, para a gente diferenciar esse limite de fronteira. O limite, ele é só a ideia de divisão, ele está relacionado à ideia de divisão, né? Então, onde meu território acaba é o limite da onde eu tô e passa para o outro, né? Mas ele não tem necessariamente um poder jurídico ou uma relação de poder tão grande. Então, vou dar o exemplo assim. Cidades. Existe um limite oficial entre Osasco e São Paulo. É outra cidade, tá? Mas existe um limite que fala, bem-vindo a Osasco. Bem-vindo de volta a São Paulo. Só que essa fronteira, essa divisão, ela não é uma divisão, por exemplo, jurídica. Acabou uma cidade, começou outra. As regras, né, muitas vezes vão ser compartilhadas, porque ela está dentro de um mesmo estado. Uhum. Então, juridicamente, elas vão responder às mesmas normas estatais, tá? A gente sabe que tem algumas legislações que diferem ali de municípios, mas vamos pensar no âmbito maior. Ela está dentro do Brasil, então o que não pode fazer em Osasco também não pode fazer em São Paulo, num sentido bem simplista do exemplo, mas essa questão de limite, né? Então, por exemplo, Jennifer, a gente é vizinha de parede. Sim. Minha casa tem um limite, né? A partir daqui é a casa da Jennifer, a partir daqui é a minha, né? E não necessariamente esse limite ele é só para demarcar onde acaba uma coisa né, tem outra. Não necessariamente você tem ali, por exemplo, uma questão jurídica. Esse limite pode variar, porque eu posso olhar para a Jennifer e falar, Jennifer, mas eu queria plantar uma árvore. Será que não dá para a gente compartilhar aqui esse espaço? Vamos supor que na frente dessa casa nós não temos um muro. Nós temos um jardim. É muito comum, né, em determinados lugares, que as pessoas elas têm jardins na frente da sua casa. Faz parte dessa propriedade, mas não tem uma delimitação de uma cerca, por exemplo, que é um limite e também uma fronteira jurídica. Mas quando se tira essa cerca, é possível que esses limites eles sejam alargados e que o espaço seja compartilhado. Mesmo que aquele jardim tenha um dono, a Fabi, enquanto em negociação em relação
com o proprietário do jardim, ela pode plantar ali um pé de amora, né, e se relacionar com aquele espaço de uma maneira a construir uma identidade. Um bairro, como a Fabi acabou de colocar, tem uma fronteira, que é uma fronteira jurídica, mas os limites, eles possuem interseções. Eu vou dar um ótimo exemplo. Na minha casa, eu moro em 2 bairros. Se eu colocar a Cidade Ademar ou eu colocar Vila Erna, a correspondência chega igual. Porque justamente o limite, que ele é mais dinâmico, ele só tá, vamos dizer, o limite é só para dizer até onde você pode ir, até onde você não pode, mas ele é negociável. É igual quando a gente fala, sabe, você chegou no meu limite, entendeu, Jennifer? Esse é meu limite. Daqui para frente, vou surtar. Esse limite, ele é negociável. Né? Ele é uma coisa que você conversa ali, então ele não é algo estático. O que é diferente da fronteira? A fronteira, não. A fronteira, ela é uma noção mais exata, ela é exata, por sinal, né? E ela é fixada juridicamente. E ao contrário do que a gente crê ali, né, que muitas vezes é só demarcação de terras, como a Jennifer falou, a gente tem fronteiras humanas, por exemplo, uma cerquinha. Ela é uma fronteira humana. Eu estou colocando uma fronteira entre a minha casa e a da Jennifer. Pode ser fronteiras de territórios. Então, aqui é meu país, ali é seu país, aqui é meu estado, aqui é o outro estado. Cultural, linguístico. Fluviais, por exemplo. Esse rio... Ótimo exemplo, a gente divide... Tem um rio que eu não vou lembrar o nome, eu sou péssima, mas que é uma trindade de países e passa um rio que divide os 3. Sim. É uma fronteira fluvial, tem um rio ali, não tem como você ignorar o fato de que tem um rio ali. E ele vai fazer uma divisão, uma fronteira. Então, existem fronteiras que são físicas, né? Por exemplo, Cordilheira dos Andes é um bagulho gigantesco, é uma fronteira entre um lugar e outro. Exatamente. Tá lá, não tem como você ignorar. E sabe outro ponto muito interessante para a gente entender esse aspecto do território, dos limites e das fronteiras? O Brasil, né, um país, possui um território com limites e fronteiras bem delimitadas. Mas no próprio conceito de território, existe, né, as fronteiras que são aéreas, marítimas, não é? E terrestre. Então, não lembro agora quanto é da costa. Olha a Fabi aqui, ó. Preparada! Aqui a gente veio preparado para aula! Tem aqui, ó, a gente tem o mar territorial, que é a soberania geral do país. Então, ela é uma, vamos dizer, uma fronteira ali de 12 milhas náuticas, né? 22 quilômetros depois da costa, né? Isso. Aí a gente tem a zona econômica exclusiva, que é sobre recursos, então todo recurso daquela área pertence àquele país, né? No caso, são 370 quilômetros. Limite da plataforma continental, isso aqui a gente deixa pro Antônio. E aí a gente tem esses limites. Por exemplo, se você está no Brasil, mas você está sobrevoando o Brasil, se você está em cima dele, você não vai passar lá, tá, o avião, aí o piloto para, abre uma cerquinha no céu, atravessa. Não é assim, mas existe uma fronteira que a partir do momento que ele entra, por exemplo, você está de barquinho, você chegou a 22 quilômetros da costa, você está no Brasil e você responde às leis brasileiras. Então, quando a gente fala sobre fronteira, a fronteira tem a ver com jurisdição. Então, assim, eu estou aqui no Brasil, a Jennifer está, sei lá, Paraguai, que a gente é assim, que a gente é muambeira, a gente gosta. Aí a Jennifer está no Paraguai, tem uma fronteira. E tem legislação, a partir do momento que ela está lá, ela responde à legislação de lá. E eu respondo aqui no Brasil. A legislação do Brasil. E olha como é interessante isso. O professor Antônio acabou de colocar aqui que a Guiana Francesa é um território francês fora da França. Né? Isso é para delimitar que o território está relacionado com as leis regentes e a delimitação de poder. É um aspecto, não tem a proximidade, não é a proximidade terrestre, física, é uma proximidade legal. Outro exemplo, essa questão... O cruzeiro brasileiro, ele é um território do Brasil em águas estrangeiras. As embaixadas são territórios do país que essas embaixadas representam. Tanto é que é lugar de refúgio político, asilo político em situações aí de perseguições e etc. Aí uma coisa que eu acho que também vale a pena a gente colocar, foi uma notícia que eu sugiro vocês a buscarem, que tinha um moço que ele estava na fazenda dele, ele olhou uma pedra, falou, essa pedra não tá legal aqui, eu vou tirar essa pedra, vou botar mais para lá.
Qual era o problema? A pedra era o limite de território entre a França e eu acho que a Suíça, não lembro. Era um limite de território. Então, o que era uma fronteira. Então, isso eu acho que é mais fácil. A terra dele estava no meio das duas. Então, o limite da onde era a propriedade dele é um limite, vamos dizer, é um limite móvel. A fronteira, ele não pode mudar de lugar, porque ela é uma noção exata, ela passa ali de qualquer jeito. Então, quando ficaram sabendo, foram lá e falaram, você devolve aquela pedra, que essa pedra aqui é uma fronteira, né? Então, a gente separar essa ideia de que a fronteira, ela é legal, ela tem uma noção exata e fixada juridicamente, e o limite, ele já é um pouco mais flexível, porque, principalmente na Europa, que a gente tem muitos países colados um no outro, essa noção de limite já é muito mais variável, que eu posso morar no meio de uma fronteira. Sim. A fronteira tá lá, o limite da minha terra pode ultrapassar essa fronteira. Fechou? Essa foi uma grande introdução, nós agradecemos profundamente, continuaremos esse assunto na aula seguinte. Avaliem aí a aula no QR Code e muitíssimo obrigada, gente. Até a próxima aula.